Aí você está descrevendo, não sei como seria o nome disso, mas seria, meu hobby é colocar minha curiosidade em prática e testar coisas diferentes sempre. Quando a gente fala até mesmo uma dona de casa, ela pode ter um olhar diferente para o compromisso dela de cozinhar para a família. Ela pode simplesmente fazer uma comida funcional para que tenha café da manhã, almoço e janta, ou não. Buscar se enriquecer de conhecimento para fazer receitas diferentes, testar ingredientes diferentes, entender o que ela provoca em cada uma das pessoas que acaba sendo agraciada com o que ela fez ali, entendendo aquilo como arte. Então a gente tem vários momentos e pontos de inserção que esse olhar diferenciado pode acontecer. Agora, o que você falou é isso, seria incrível, seria uma outra camada, né? Um jeito diferente de respeitar esse momento de lazer. Confesso que ao longo da nossa conversa eu não tirei minha preocupação em relação ao termo hobby, porque eu sempre tenho a sensação de que o hobby, ele traz, o próprio nome traz um peso. E traz um peso de obrigação ou um peso de luxo, como eu falei no começo, assim, de as pessoas acharem que é um luxo, ou de, eu não tenho tempo para ter um hobby, eu não tenho dinheiro para ter um hobby. Quando eu penso em lazer, eu vou dar um exemplo também de uma pessoa que trabalha conosco. Sabe qual é o lazer dele, o prazer dele? É ouvir e identificar passarinhos. Então, ele pode ser onde for. E é engraçado, pode ser um ambiente de trabalho, pode ser o que for. Ele passou, tem alguma coisa de passarinho, ele passa, para. E fica viajando com aqueles passarinhos. Aí já está misturando duas inteligências, a musical, que tem a ver com essa questão de interpretar sons, entender sons, com a inteligência naturalista, porque no caso é um tipo de animal específico. Poderia ser qualquer animal, mas no caso são aves. E isso é muito interessante, isso é muito rico para o nosso cérebro, né? Olha, falando mais uma vez aqui sobre o Oriente, né? Um menino no Japão, devido a toda a questão da característica do que é escrito, do que é falado, ele vai ficar considerado alfabetizado com mais de 10 anos de idade. É um processo muito mais complexo, né? Tem até a integração daqueles ideogramas que vêm da região da China, que tem significado simbólico, então, que é lido de uma outra forma. Então, o que acontece? O cérebro japonês acaba sendo diferente do cérebro do ocidental. Então, o que para a gente pode parecer um zumbido de um bicho ou um barulho de uma cachoeira, eles conseguem, na verdade, devido a todo esse processo diferente, encontrar mais beleza nisso do que a gente imagina. Sabendo isso, algo como o que você citou aqui agora, né, o interesse em especial por escutar barulhos de animais, no caso de aves, e a sua identificação. É um hobby que acaba incrementando de uma forma incrível a nossa capacidade cerebral. Só comentar esse detalhe que você falou dessa carga que a palavra hobby tem. Eu entendo e vejo na prática isso acontecer, mas lembrando que essa carga é construída, ela não é dada. Então, uma parte desse processo pode ser justamente repensar o que o hobby ou lazer, que é uma categoria mais ampla, né, como ele disse, significam. Então, se a gente pensar que hobby não precisa ser um luxo, porque hobby pode ser uma coisa extremamente simples, dependendo como ouvir um passarinho na rua, ou pode ser uma coisa mais complexa, não precisa ser um luxo e não precisa ser uma obrigação. Então, é mais uma conexão consigo mesmo. É um dos benefícios que a gente vê dos hobbies, é aquilo que ele até falou da autoestima, de você se sentir mais com senso de propósito até. Quando eu penso, por exemplo, que vai ter alguma coisa legal no mundo do xadrez, gente, existe isso, tá? Então tem uns campeonatos, a gente assiste na internet, fica lá torcendo para os jogadores de xadrez, gente, existe isso. E aí eu fico, nossa, essa semana tem campeonato, tal, fulano vai jogar contra o ciclano. Isso já dá um senso de propósito até pra semana. Eu falo, nossa, tô doido pra chegar o fim de semana porque tem campeonato, eu vou acompanhar. Fico lá 7 horas na internet vendo um jogo de xadrez de 2 caras que nunca me viram. Então, percebe que tem várias camadas de benefício aí que se afastam um pouco dessa noção da obrigação, por um lado, porque a coisa é automotivadora, e do luxo, dependendo se você tiver uma coisa tão simples pela falta de tempo que você consegue aplicar até quando está trabalhando, andando na rua. E para perceber como uma coisa, na verdade, tem a ver muito com equidade, né? A gente fala assim, não, é uma coisa elitista. Porque quando você fala hobby, o que você imagina? Né? Aquele camarada que tem na garagem, né, um lugar que ele não estaciona o carro, mas ele montou ali um cenário de marcenaria completo e tudo mais. E eu falei aqui o exemplo do aviãozinho que pilota. Mas vamos para a periferia? O menino que brinca de empinar papagaio quando é criança é brincadeira. E o adulto? Porque tem um monte de adulto que faz isso. Claro. Acaba sendo um hobby. Então faz aquelas pipas maravilhosas. Lógico que existe toda uma questão de disputa, porque um quer tomar a pipa do outro de uma forma ou de outra, mas é um hobby, é um momento que está tirando da vida para interagir com outras pessoas e para fazer algo que tenha uma performance sem um benefício secundário.